encerrar nossa série de mensagens e estudos bíblicos sobre a evangelização. Fizemos nossa primeira reflexão no primeiro domingo de junho, então são 4 mensagens. Nós vimos sobre o propósito, a visão, sobre a paixão, vimos qual deve ser a motivação principal da evangelização, e o que se espera com a evangelização, que é a mudança de vida, o processo do discipulado. Hoje eu quero falar especificamente sobre o conteúdo da evangelização, que é a nossa mensagem nesta manhã. Nós vamos abrir nossas Bíblias, Romanos capítulo 10, vamos ler do verso 1 ao verso 15. Romanos capítulo 10, do verso 1 ao verso 15. Se você perdeu alguma dessas mensagens dessa série, você pode entrar no canal da igreja, no YouTube. Nós vamos organizar essa semana essa playlist e também com a playlist do estudo de Lucas que fizemos esse ano também. Romanos capítulo 10. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com a boca se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Santo Deus, eterno Pai, abrimos Tua palavra, ó Deus, nesta manhã, lemos e queremos proclamar, ó Deus, o Teu ensino para as nossas vidas. E que a Tua palavra, ó Deus, venha gerar em nós o Teu querer, venha, Deus, gerar em nós a motivação santa, a transformação, venha, ó Deus, corresponder em nossos corações, ó Deus, para que sejamos cada vez mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. Esse é o desejo de nossos corações e por isso oramos assim no nome dEle. Amém. Queridos irmãos, acho que um dos grandes problemas que a igreja evangélica sofre hoje, não só no Brasil, mas no mundo, é sobre qual evangelho é apresentado às pessoas. Dependendo do evangelho que as pessoas conhecem, elas vão viver esse evangelho. E, infelizmente, parece que o evangelho que é anunciado hoje é um evangelho que não é um evangelho bíblico. Por isso, requer de nós, cristãos, que nós estudemos a palavra de Deus
e venhamos a compreender qual é o Evangelho de Cristo Jesus. Porque é esse Evangelho que as pessoas precisam compreender e conhecer. O apóstolo Paulo tem este propósito nesta carta aos Romanos. Ele começa lá no capítulo 1, ele falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ele vai passando no capítulo 1, então, vai mostrando como a humanidade foi se distanciando de Deus, se afastando do propósito de Deus e se entregando a uma vida nos desejos da carne e completamente fora do propósito de Deus. Nos mostrando então que este pecado se originou através do primeiro Adão, que caiu, mas que Deus trouxe então o novo Adão, que é Jesus Cristo. Nos mostrando assim que Cristo veio apresentar a solução. Tanto é que quando chega lá no capítulo 3, ele fala: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da graça de Deus. Mas o novo Adão morreu para a transformação desses que são caídos, para a mudança, para a salvação deles. E toda vez que ele apresenta o Evangelho, que ele fala do Evangelho na carta aos Romanos, é justamente este Evangelho que vem para fazer mudança na vida do ser humano. O Evangelho de Cristo é um Evangelho que faz com que nós venhamos a mudar nossas atitudes, nossos pensamentos, nosso viver. Porque nós, quando andamos sem Cristo, nós somos entregues aos nossos próprios desejos, aos desejos da nossa carne. E por isso que nós precisamos entender que quando vivemos distantes de Cristo e não reconhecemos Cristo em nossas vidas, nós estamos buscando viver uma vida sem Deus. Se nós não temos mudanças de vida, mudanças de atitude, nós queremos viver uma vida sem Deus. Que prioritariamente para o apóstolo Paulo aqui em Romanos, ele fala que quando você conhece Deus, ele vai mudar seu coração. E ele vai mudar de que forma? Quando ele chega no capítulo 5, ele fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali no capítulo 5, ele vai falar para nós que agora essa confiança em Cristo vai acontecer uma mudança. Vai mudar o nosso caráter, vai mudar a nossa motivação, vai mudar o nosso propósito, e isso fará com que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. E ele vai nos mostrar que essa experiência é uma experiência profunda, é uma experiência que vem por meio do Espírito Santo. E quando chega no capítulo 6, então ele fala que nós não somos apenas batizados na água, mas nós somos batizados no Espírito Santo. E ao mergulhar no Espírito Santo, ali no capítulo 6, você vai perceber que ele vai chegar até o capítulo 12 falando dessa transformação. Que chega o apóstolo Paulo a afirmar que ele, quando estava preso ainda nas coisas do mundo, e aí ele coloca essas coisas do mundo não somente com os desvios de caráter e de conduta agora, mas ele coloca também no sentido das próprias apreciações que ele tinha de ser judeu, a apreciação que ele tinha da cultura judaica, em que ele fala que ele parecia que andava na justiça e vivia numa justiça, mas que não era a justiça divina, não era a justiça que Cristo estava trazendo para nós. E ali então ele começa a descrever essa nova atitude com o novo homem. A partir do capítulo 7, então ele mostra: eu entrei em um choque de vida, eu entrei num conflito dentro de mim, porque o bem que eu queria fazer eu não fazia, mas o mal eu praticava. Então eu me tornei um homem miserável dentro disso. No capítulo 8, então ele fala: o que estava acontecendo comigo? Eu não vivi uma vida no Espírito, eu não vivi uma vida com Deus. E aí ali, no capítulo 8, é o marco da carta de Paulo aos Romanos, quando ele nos mostra claramente
que não viver uma vida na plenitude do Espírito, se enchendo do Espírito, não haverá a possibilidade do novo nascimento e não haverá a possibilidade de viver a vida conforme o propósito de Deus. E aí ele faz essa transição nessa carta, pega no capítulo 10, capítulo 11, ele escreve especificamente para o povo judeu, e no capítulo 10 e no capítulo 11 ele está mostrando que não é só as obras da lei, não é só cumprir a lei, que tem algo mais nessa transformação, e essa transformação vem pela mudança da nossa mente. Romanos capítulo 12. É muito importante que a gente tenha a palavra de Deus na nossa mente, queridos irmãos, para que a gente compreenda qual é este propósito de Deus para nós. Eu recomendo que você, agora nesse mês de julho, leia Romanos. São 16 capítulos, um capítulo por dia. Você pode ler meio capítulo por dia, que você vai ler agora no mês de julho, para você ter essa compreensão exata do que é o Evangelho. Aqui no capítulo 10, então, que nós estamos aqui nesta manhã, nós vemos então essa discussão de Paulo com esses irmãos. O que é o Evangelho? O que vocês estão querendo viver? É seguir a lei? É cumprir a lei? Aí ele mostra para nós, então, que a lei falhou. A lei não se cumpriu. Nós temos uma impossibilidade de querermos viver e conseguirmos cumprir toda a lei. E ele nos diz aqui no capítulo 10, de uma maneira bem clara para nós, no verso 4. Porque o fim da lei é Cristo. O único que cumpriu foi Cristo Jesus. Desde os nascidos de Eva, o único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo. Nenhum outro cumpriu. Todo o propósito, então, da lei é revelar Cristo Jesus. E aí nós precisamos voltar lá no capítulo 3, que nos mostra e nos fala do primeiro Adão e do segundo Adão. E o segundo Adão cumpriu a lei e viveu a lei conforme a lei do seu pai. Isso é muito importante para nós, porque nos revela claramente qual é a pessoa a qual nós estamos servindo, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo sendo então o Filho de Deus, o Filho do homem, 100% Deus, 100% homem, ele cumpriu essa lei, ele viveu essa lei, e nós então devemos buscar viver a vida conforme Cristo. O conteúdo do Evangelho é muito importante. Muitos crentes acham que aceitar a Cristo Jesus é só um passaporte que está recebendo para ir para o céu. Não é, querido irmão, não é. Tira isso da sua mente. Conhecer o Evangelho de Cristo significa você experimentar uma nova vida em Cristo Jesus. É essa a possibilidade, é essa a verdade do Evangelho. Não é mais viver uma vida amoldado no pecado, não é mais viver uma vida amoldado nos padrões do mundo, não é mais viver uma vida com os desejos do mundo, não. Uma nova vida com Cristo é viver uma nova vida, uma vida de novidade com Deus, e isso é possível por meio do Espírito Santo que é nos dado nessa conversão em Cristo Jesus. E isso nos mostra lá em Efésios capítulo 1, verso 10, que ele nos diz então que nós recebemos a plenitude de Deus, a confirmação de Deus em nós, quando recebemos o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo em nós. E o que é esse agir do Espírito Santo em nós? O Senhor Jesus Cristo nos diz: eu enviarei o Consolador, lá em João 16, eu enviarei o Consolador, e o Consolador vos mostrará e vos convencerá do pecado, da justiça e da salvação. Tem muitas pessoas que olham para o Espírito Santo apenas como consolador. Não, o Espírito Santo, a primeira obra do Espírito Santo é nos levar ao arrependimento, é nos levar à mudança de vida, é nos levar a um olhar no espelho e falar: o errado sou eu.
Sou eu que transgrido a lei, sou eu que estou longe de Deus. Quando o ser humano, na linguagem de hoje, né? Não é de antes, né? Quando cai a ficha, né? A linguagem de antes. Hoje eu nem sei como é que vai ficar essa expressão, né? Como que vai ficar essa expressão? Vai morrer, né? Caiu a ficha, né? Não vai cair a ficha mais. Mas quando o ser humano desperta em si que o grande problema do mundo é ele próprio, é ele que está longe de Deus, é ele que não tem paz. Porque se você conhecer a Cristo Jesus, você vai experimentar a paz de Deus. Amém? Essa é a experiência. E você só vai ter condição de experimentar a paz de Deus quando você reconhecer que você está longe de Deus. Você é um pecador. E aí essa mudança. E qual que é o conflito que o apóstolo Paulo está dizendo aqui no capítulo 10? É que as pessoas acham que isso é cumprir regras. Isso é mais do que cumprir regras. Isso é, de fato, um despertar da mente, da alma, do coração, das emoções. Isso é um despertar. Isso é um acordar. Isso é entender que você não consegue. É obra de Deus. É obra dele. Por isso que ele está dizendo aqui para os irmãos, em especial para os judeus: olha, vocês não entenderam nada. Vocês ainda estão achando que é a lei. Vocês ainda estão achando que é o cumprir o regramento. Não, ele não está querendo dizer para nós que nós não devemos seguir a lei, os 10 mandamentos. Muito pelo contrário. Ele está dizendo para nós que Cristo cumpriu isso verdadeiramente. Mas as pessoas precisam então conhecer isso a Deus, conhecer esse a Deus. Queridos irmãos, às vezes nós que nascemos dentro desse nosso contexto já, um contexto ocidental, cristianizado, dentro de um conceito judaico-cristão, nós temos um entendimento de pecado, nós temos um entendimento então do Cristo, mas muitas das vezes esse nosso entendimento, e hoje com toda essa influência cultural, essa influência dessa mudança cultural que nós estamos enfrentando, aonde o errado começa a ser o certo e o certo vai se transformando em errado, requer de nós compreender o Evangelho. Requer de nós entendermos isso. O princípio moral é o princípio estabelecido por Deus. O princípio da vida é o princípio estabelecido por Deus. E a única solução para a humanidade, então, é o Evangelho. A única solução para a humanidade é o Evangelho. A única solução para a vida humana é o Evangelho. Não tem outra solução. Não tem outra possibilidade. Como então vamos ouvir este Evangelho? Aí é a nossa responsabilidade. Por isso que nós precisamos compreender o conteúdo e precisamos também compreender, então, a ação que se torna fruto desse conteúdo. Se você fala que conhece a Cristo, mas você não anuncia a Cristo, você não conhece a Cristo ainda. Você ainda está convencido dentro de uma perspectiva religiosa. Não é isso o Evangelho. O Evangelho é uma novidade para você. O Evangelho é a possibilidade para você. O Evangelho é a solução para você. O Evangelho é a resposta para você e para todo o resto da humanidade. O nosso problema é que nós estamos dentro de um contexto de igreja, estamos dentro de um contexto de uma sociedade ocidental, cristianizada, mas estamos dentro de um contexto maior, de um conflito cultural, aonde tentam colocar para nós, então, que a nossa experiência religiosa é uma experiência só emocional, e não é isso.
É uma mudança. É uma mudança. Por isso que o apóstolo Paulo afirma categoricamente no capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação, para a mudança do homem. Primeiro do judeu e depois do gentio. É uma mudança, que isso vai ficar mais claro no Romanos capítulo 12, que é uma mudança de mentalidade. Mas eu vou mais a fundo no capítulo 8. No capítulo 8 ele fala que é uma mudança de intenções até. De intenções. E essa mudança de intenções é o que as pessoas precisam compreender. E aí é o nosso desafio de evangelizar. E aí é o nosso desafio de viver este evangelho. Que evangelho se apresenta hoje em dia? Que evangelho nós comunicamos às pessoas? É um evangelho de regramento? É um evangelho de comodidades? Ou é um evangelho que leva a pessoa a refletir de fato sobre a vida? A entender o fato do que é a vida? A entender o fato da sua existência, da compreensão pelo qual ele está vivendo todos os dias, que ele está trabalhando todos os dias. E aí, miseravelmente, a igreja cria a teologia da prosperidade, falando então agora que você vive para o materialismo e para o existencialismo, que vive, você precisa então viver para a sua ganância. E não é esse o Evangelho. Não é esse o Evangelho. E as pessoas, então, hoje vão com sede nesse tipo de Evangelho. E vão com sede nesse tipo de Evangelho, buscando esse Evangelho e tentando viver, absorvem então a linguagem, absorvem então a cultura, absorvem então esse modelo. E o que a gente vê hoje? Igrejas sem conceito ético, igrejas sem conceito bíblico, igrejas sem padrão bíblico, sem compreensão bíblica, igrejas sem compreensão e sem a anunciação do pecado, da mudança de vida, da transformação de vida. Um evangelho raso para pessoas rasas. O resultado disso, a gente vê esse movimento de desigrejados. O resultado disso, a gente vê um movimento de pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas até mesmo com Deus. Porque projetam a sua própria insatisfação em Deus e não conhecem a Deus. E não conhecem o Evangelho. E não buscam de fato a Cristo. E não entendem a resposta de Deus. E não entendem do poder de Deus. Querido irmão, e aí a gente tem um outro modelo. Esse modelo esotérico, místico de igreja. Esse modelo esotérico, místico de igreja, em que as pessoas estão buscando uma manipulação mística, superficial. Onde estão... Eu fiquei impressionante com uma pessoa, eu conheço essa pessoa, já li algumas obras dela, e já tive a oportunidade até de conversar pessoalmente com essa pessoa, e de repente ele me solta numa live o óleo poderoso da unção. Eu falei, como é que é? O óleo poderoso da unção. Eu falei, onde a gente vai parar? Isso é reduzir Cristo. Isso é reduzir o Evangelho. O apóstolo Paulo afirma categoricamente
que o Evangelho é o poder, não há outro poder, é o único poder, é a única possibilidade, é exclusivo. Cristo Jesus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. E aqui no capítulo 10 ele diz ainda mais, que agora se você confessar com a sua boca, com os seus lábios, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, esse de fato é o Evangelho, você será então salvo. Eu queria que você entendesse, nesta manhã, qualquer coisa que tenta acrescentar a Cristo Jesus e ao Evangelho é heresia, é diabólico, é destruidor da vida do ser humano. Qualquer coisa que se tente acrescentar a Cristo Jesus, qualquer coisa. Se você não encontrar prazer e satisfação em Cristo, nada mais promoverá isso em sua vida. Se você não entender que você está aqui para satisfazer a Cristo e viver para Deus, satisfazer a Deus e viver para Deus, nada mais preencherá a tua existência. Se isso não gerar em você mudanças, de você querer, não mais eu, mas Deus, o que tu queres de mim? Deus, eu estou aqui para cumprir o teu propósito, o teu querer. Mas se você fica ainda falando, sou eu, e é para mim, e sou eu, e é para mim, e é para minha família, é para minha casa, é para tudo que eu quero, você está longe de Cristo. Isso é precipício, mas é sempre o que tu queres de mim, Senhor. O que tu queres de mim, Senhor. E é tão interessante isso. É tão interessante isso. Porque o Evangelho tem produzido muitos reizinhos e muita gente melindrosa. Muita gente que fica com um toque no me toque. Vou sair dessa igreja, o pastor nem foi na minha casa orar comigo. Cara, você está errado, você não está aqui por conta de pastor, não, misericórdia. Você tem que estar aqui por conta de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Você tem que vir aqui e verificar se a palavra que está sendo anunciada é Jesus. Você tem que ficar aqui se a palavra que você ouve aqui domingo após domingo te leva a reconhecer mais Jesus na tua vida. Enquanto nós olharmos para o Evangelho, olharmos para as pessoas e acharmos então que as pessoas são mais importantes do que Jesus, nosso Evangelho é espúrio, espúrio. Qualquer coisa que se tentar colocar acima de Cristo Jesus é espúrio, é espúrio. Não é o Evangelho. Você está engendrado num outro caminho que não é Cristo Jesus. Não é Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer para Romanos, para esses irmãos. O Evangelho é Jesus. O conteúdo primordial do Evangelho é Jesus. O conteúdo essencial do Evangelho é Jesus. O fim do Evangelho é Jesus. E qual é esse fim do Evangelho? É eu e você sermos parecidos com Ele, Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Por isso que nós precisamos anunciar o Evangelho. E eu quero dizer para os irmãos, hoje nós temos que pregar o Evangelho até para aqueles que se dizem ser cristãos. Porque você pode perguntar para as pessoas, por que você segue Jesus? E muitas pessoas não vão saber dizer. Você sabe dizer por que você segue Jesus? Se a resposta não for porque não há outro caminho,
não é satisfatório. A resposta precisa ser essa. E Cristo é a solução. A nossa campanha de evangelização de 1978 dos batistas foi a campanha de evangelização que nós mais ganhamos pessoas para Cristo Jesus. Jesus é a solução. Se a resposta não for essa, não tem outra resposta, querido irmão. Dá para você entender? Tudo que se colocar acima disso, a menos que isso, não tem, está errado. E a igreja precisa voltar ao Evangelho. A igreja precisa voltar ao Evangelho. A igreja precisa anunciar este Evangelho. Queridos irmãos, nós precisamos anunciar esse Evangelho a cada dia mais. Porque é esse Evangelho que tem poder. É esse Evangelho que faz mudança mesmo. É esse Evangelho. Jesus Cristo. O óleo poderoso da unção não funciona, porque se cair o vidrinho e quebrar, imagina o que vai acontecer na fé dessa pessoa. Né? Não é isso, gente. Não são amuletos, não é superstição. Por isso que a fé cristã, ela é simples. Ela precisa ser simples. Não pode ser acrescentado nada mais. Esse Evangelho precisa ser poderoso para mim e para você. Esse Evangelho precisa ser poderoso para as pessoas que nos conhecem. As pessoas precisam entender isso em nós. E como elas vão entender isso em nós? E aí o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 10, ele nos diz isso. Como que esse Evangelho? Como diz a Escritura, todo que nele confias jamais será envergonhado. Amém? Amém, irmão? Jamais será envergonhado. Jamais. E isso não tem a ver com mais nada neste mundo. Isso tem a ver com você e Deus. É você confiar nessa palavra, que você jamais será envergonhado. Isso não tem a ver nem mesmo com a nossa existência. Porque muitas pessoas vão achar que isso tem a ver, eu não vou ser envergonhado diante dos homens, eu não vou ser envergonhado na minha vida financeira, eu não vou ser envergonhado. Não, isso não tem nada a ver com isso. Você não será envergonhado com Deus, para com Deus, porque Ele é quem garante a tua salvação, Ele é quem garante a tua redenção, Ele é quem garante a tua justificação, Ele é quem garante a tua morada celestial. Ele é quem garante o melhor caminho para o ser humano. Porque se nós condicionarmos a nossa vida a esses 80, 90, 100 anos da nossa existência, nós somos os mais infelizes. Se nós condicionarmos a nossa vida a um dia ruim, a nossa experiência com Deus, a um dia ruim, a uma enfermidade que porventura venhamos a ter, a um acidente de carro que porventura venhamos a sofrer, se nós condicionarmos a nossa existência e o poder do Evangelho a 30, 50 minutos em nossa existência de dias ruins, ou 24 horas, ou 7 dias da semana, a vida, o Evangelho será infinitamente pequeno e medíocre. Porque a promessa dele é verdadeira, a promessa dele é simples, é definitiva. Aquele que confia nele jamais será envergonhado. Isso ultrapassa o nosso tempo, isso ultrapassa a nossa compreensão, isso ultrapassa o nosso viver e a nossa existência. Jamais será envergonhado. Jamais. E aqui então ele termina dizendo para nós a grande motivação. Ele encerra dizendo para nós, queridos irmãos, olha que coisa magnífica isso. Ele nos mostra qual é a grande excelência deste Evangelho, o grande fruto deste Evangelho, os louros deste Evangelho, as bênçãos finais deste Evangelho. O verso 15:
Como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Olha que coisa magnífica dessa mensagem, deste evangelho, dessa promessa, disso que Deus está nos dando. Enquanto o mundo estipula padrão de beleza, padrão de felicidade, enquanto o mundo estimula em nós um consumismo, enquanto o mundo estimula em nós um hedonismo, um falso hedonismo, uma falsa alegria, um falso contentamento, o Evangelho de Cristo nos traz a verdadeira satisfação. A verdadeira satisfação para a vida humana. A verdadeira satisfação está em você que compreendeu o Evangelho, conheceu a Cristo, experimentou esse Cristo em você. Você conheceu esse Cristo na tua alma. Você experimentou este poder de Deus na sua mente. Você experimentou essa verdade mais profundo do seu ser. Você ouviu isso e você entendeu isso e você compreendeu que agora a vida não tem outro caminho que não seja Cristo. Aí você sabe então que como isso é importante. Como isso é importante. Como isso é importante. E o que tem sido importante na sua agenda? O que tem sido importante na sua vida, irmão? E esse é o grande problema, que o evangelho que é apresentado hoje na maioria das igrejas não leva as pessoas a entenderem essa importância. Como são belos, na outra tradução, como são formosos. Como são belos os pés, como são formosos os pés dos que anunciam boas novas. Dos que anunciam Cristo Jesus. Dos que falam dessa obra de Cristo em suas vidas. Dessa redenção em sua vida. Tem um pensador moderno, eu gosto muito dele. Ele é um cara de uma barbichinha e ele ama a família, e ele fala tudo sobre pai. Esqueci o nome dele. O cara é muito bom. O cara é muito bom. Eu ouço a palestra dele assim, ele fala 2 horas, nem parece que ele está falando. Eu esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco vem o nome dele. Aí ele estava falando assim, cara, você vai ter um filho. Você vai ter... O que vai ser mais importante para você? Cara, você vai ter 7 eventos na escola do seu filho. Você não vai estar presente. São só 7 eventos. Depois, você não vai ter mais. Vai ter 7 vezes que o teu filho vai estar no palco. E você tem que estar ali, você tem que aplaudir. São 7 vezes. São só 7 vezes. Uma vez no ano. E você não vai estar lá. Não tem nada que vai poder pagar esse preço para você. Nada. Nada pode ser mais importante do que esse preço. Aí ele contou a história de um filme, de um menino que ele foi para a última apresentação e o pai dele era multimilionário e na hora que ele chegou lá, o menino olhava para cá, olhava para lá, e cadê o pai? Olhava, passava por todas e não via o pai, E o menino foi ficando triste, foi ficando triste. E no meio do filme lá, o pai não chegou, o menino foi embora para casa, daí pulou anos e anos, aí o pai, que era multimilionário, estava no leito, liga para o filho e fala assim,
filho, você não vem me ver? E o filho fala para ele, você também não foi me ver. Aí eu fiquei parado e fiquei pensando nisso. E pensando nisso que o apóstolo Paulo diz aqui para a gente. O que é importante? Querido irmão, eu queria que você tivesse essa resposta na sua vida. O que tem sido importante para você? Jesus de fato é o importante? Jesus de fato é essa alegria? Como são formosos, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas obras, que anunciam a boa nova, o Evangelho, que anunciam Cristo Jesus às pessoas. Como eu queria que você transformasse de fato a tua experiência crística numa experiência de vida, de alma, de mente, de prioridades, de compreensão de que isso é o mais importante. Ah, querido irmão, eu queria terminar essa manhã dizendo para os irmãos que o Evangelho, ele é simples, ele é poderoso, ele é transformador e ele é libertador. Eu queria terminar essa mensagem dizendo que o Evangelho é o Filho de Deus que desceu sobre o mundo e mostrou para nós que a alegria dele era fazer a vontade do Pai. Eu queria mostrar para vocês que a alegria do Filho foi fazer a vontade do Pai, não foi receber os aplausos deste mundo, não foi receber as condecorações deste mundo, não foi ter a melhor casa deste mundo, não foi ter a melhor roupa deste mundo, não foi escrever o maior livro deste mundo, não foi fazer o maior filme deste mundo, mas foi morrer na cruz do Calvário e dizendo: Pai, não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. É esse o Evangelho. É esse o Evangelho de Jesus. É o Evangelho que subverte as nossas prioridades. É o Evangelho que subverte os nossos investimentos. É o Evangelho que subverte as coisas que as pessoas vão considerar como loucas. Mas é esse o Evangelho. É Jesus para nós. É Jesus em nós. É Jesus em tudo que fazemos, em tudo que falamos, em tudo que anunciamos. É Jesus em nós. Esse é o Evangelho. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho de Cristo Jesus. Em outras palavras, querido irmão, esse mundo precisa de mais conhecer Jesus. Quantas pessoas que você conhece aí hoje, que estão com problemas tão sérios nas suas vidas, que se conhecessem Jesus, que se olhassem para Jesus, elas encontrariam vida, libertação, alegria, a família seria melhor, os filhos seriam mais felizes, a vida da pessoa seria cada vez melhor. Pensa em quantas pessoas são assim que você conhece, quantas pessoas que precisam ouvir esse Evangelho. O Evangelho é Jesus, a prioridade do Evangelho é Cristo Jesus. E que Ele realmente possa gerar em nós essas prioridades do reino de Deus. Fazer a vontade de Deus e não a nossa. Amém? Feche os teus olhos. E Pai, nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha com Teu Espírito encher nossas vidas e transformar o nosso viver, Senhor. A nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação, as nossas prioridades, a nossa agenda, o nosso agir, o nosso falar. Que hoje, ó Deus, assim como o Teu servo, apóstolo Paulo, orou, eu oro assim por nós. Ó, profundidade das riquezas e do poder de Deus. Quem que lhe ensinou, quem que falou, quem lhe deu o intento, quem te ensinou o amor, quem te ensinou a cuidar,
Quem te ensinou a graça, a misericórdia, a bondade? Quem te ensinou a fazer coisas tão belas? Só tu, Senhor, és Deus. Só tu, Senhor, és Rei, és poderoso. E nossas vidas estão em tuas mãos, Senhor. Estão em tuas mãos porque primeiramente o Senhor nos amou. E o teu Filho veio e morreu na cruz quando nós ainda éramos pecadores, tão finitos, tão ignorantes. Mas o teu Filho morreu por nós, nos dando prova do teu amor, nos dando prova da tua graça, nos dando prova de que o Senhor tem planos com nossas vidas, nos mostrando e nos ensinando que o teu Espírito estaria em nós, gerando em nós uma vida nova, uma vida em abundância, uma vida transformada, uma vida em que o nosso lar seria um lar de paz, as nossas ações resultariam em maravilhosas transformações de vidas. Ó Pai Celeste, que de fato o teu Evangelho gere a vida do teu Filho em nós, e que o teu Santo Espírito flua em nós e através de nós. Queremos, ó Deus, de fato, experimentar dessa plena satisfação da tua palavra. Quão formosos, quão belos, quão alegre é a vida daqueles que anunciam a tua palavra. Sopra o teu Espírito em nós, Senhor. Sopra o teu Espírito em nós, Senhor. Sopra o teu Espírito para que anunciemos a tua palavra. Para que anunciemos, ó Deus, a tempo e fora de tempo, a tua palavra a todos aqueles que precisam. Sopra o teu Espírito em nós, Senhor. Abre os nossos lábios, abra a nossa mente, abra o nosso viver, Senhor. Abra a nossa igreja, abra a nossa família, para que, ó Deus, as pessoas venham receber dessa tua paz e receber dessa tua palavra, desse teu Evangelho em nós e através de nós. Sopra o teu Espírito em nossas vidas. Esta é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém.